Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem, programa que se destina a estudar as lições da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens da Assembleia de Deus. Nesse segundo trimestre do ano, estamos estudando uma série de lições a respeito de dinheiro, sexo e poder. Já terminamos a primeira parte das lições a respeito de dinheiro e hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que é a última lição desta série de lições a respeito de sexo e sexualidade. A lição 9 tem como título Seja Santo, Fuja do Pecado. O texto do dia encontra-se em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A síntese da nossa lição declara: Deus deseja que o seu povo se abstenha de toda e qualquer forma de impureza. Muito bem, o programa EBD Jovem estará apenas começando. Continue conosco. Muito bem, meus irmãos, vamos hoje estudar uma lição que tem dois tópicos, um modo de vida santificado e fomos chamados para sermos santos. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Levítico, capítulo 18, versículos 6 a 18, e em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5. Então nós vamos, no primeiro tópico, conscientizar da necessidade de um modo de vida santificado e depois vamos mostrar que fomos chamados para sermos santos. Este livro de Levítico, também chamado de o Código da Santidade, foi entregue por Moisés e prescrito por Deus para orientar o povo israelita em diversas áreas da vida deles, e tem no livro de Levítico, a palavra-chave central deste livro é santo, santidade. Então Deus orienta muito o povo a viver uma vida santa, orienta muito o povo a desenvolver uma consciência de que eles estavam se relacionando com um Deus Santo e por isso era necessário também que eles procurassem viver uma vida de santificação. Então, nós temos aqui várias orientações em relação à santificação em várias áreas da vida, mas na lição de hoje o comentarista se deteve, como é o assunto da nossa lição sobre sexo e sexualidade. Então, o que é que o livro de Levítico fala a esse respeito? Então, no tópico 1.1 da nossa lição, uma visão panorâmica de Levítico. Neste livro, dois temas são bastante evidentes neste livro. Um é a expiação feita através do sacrifício cruento, do sacrifício de um animal, através do derramamento de sangue de um animal inocente para expiação do pecado do povo. Então, fala todas as regras e procedimentos para o sacrifício, para imolar os animais, a aspersão do sangue, para expiação do pecado do povo. E outro tema bastante recorrente no livro de Levítico é a questão da santidade. Então hoje, na nossa lição, vamos enfocar essa questão da santidade. Em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, Deus diz assim: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Então, na parte A desse versículo, é muito forte essa palavra que Deus diz para o povo, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Então, para se relacionar com Deus Santo, que é o Deus da Bíblia, é um Deus Santo,
é necessário que a gente tenha em mente isso, né? Que precisamos nos consagrar, precisamos levar uma vida de santificação. Então, o texto bíblico da lição, de Levítico 18, 6 a 18, demonstra o cuidado de Deus para com a vida moral e familiar do seu povo, porque esse texto fala muito das relações sexuais proibidas entre parentes, né? Então, é bem detalhado o texto, colocando diversas situações práticas que às vezes podem ocorrer no dia a dia das pessoas, e basicamente isso aqui está proibindo as diversas modalidades de incesto, de relações sexuais com parentes, né? Então Deus se preocupa com isso também. Às vezes as pessoas acham que Deus só quer saber do coração, da mente, do espírito. Não, Deus quer saber de nós integralmente, por completo, corpo, alma e espírito. Inclusive, a vida sexual nossa também diz respeito a Deus. Deus tem um padrão de conduta sexual recomendado para todos nós. Então, Deus estabeleceu uma aliança, né, com os hebreus, e essa aliança exigia santidade e compromisso, a fim de que os outros povos pudessem ter o conhecimento do Senhor. E Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus de Levítico, é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus que usou o apóstolo Pedro também para falar sobre santidade. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, ele diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então Pedro, ele cita o livro de Levítico, né, quando ele diz, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo, e ele aplica esse princípio lá de Levítico também para nós, crentes da Nova Aliança no Novo Testamento, dizendo que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, ou ser santo em tudo o que fizermos. Então, o crente, ele vive uma vida de santidade. Santidade, santificação é algo que deve fazer parte da nossa vida. A santidade diz respeito àquele estado de separação do pecado, do mundo, das coisas que não agradam a Deus, e consagração para uso exclusivo do Senhor. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, a Bíblia diz, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, meu irmão, minha irmã, querido jovem que nos assiste nesse momento, esse assunto de santidade, santificação, isso não é coisa de crentes antigos, isso não é coisa do Antigo Testamento, isso não é coisa de crente fundamentalista ou fanático, como alguns querem dizer. Mas isso é uma coisa de Deus, é a palavra de Deus para todos nós. Deus quer que todos nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, não somente na área da conduta sexual, mas em todas as áreas da nossa vida. E isso vale para a criança, para o adolescente, para o jovem e para o adulto. Então, nesse texto bíblico, de Levítico, capítulo 18, versículos 6 a 8, tem uma recomendação para que o povo não pratique as diversas modalidades de incesto, que era muito comum naquela época entre os povos, entre as nações cananeias. A sociedade se organizava em clãs, e ali muita gente aparentada se relacionava maritalmente, muitos parentes ali se casavam uns com os outros e tinham filhos e tinham problemas de consanguinidade, etc. Então, por isso, esse estilo de vida precisava de regras, limites para se evitar comportamentos maléficos, pecaminosos, inclusive na área sexual. Muito bem, o nosso primeiro bloco do programa de hoje está se encerrando. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já a gente retorna para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco.
Amados irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 9 deste trimestre, que é a última lição desta série de lições sobre sexo e sexualidade. E hoje estamos estudando a lição de número 9, que tem como título Seja Santo, Fuja do Pecado. Então, concluímos o bloco anterior falando que no livro de Levítico, aqui no capítulo 18, versículo 6 a 18, que faz parte da leitura bíblica aqui, do texto bíblico da nossa lição, Deus proíbe diversas relações incestuosas que eram praticadas naquela época em diversas sociedades, e Deus proíbe isso para o seu povo. É importante que o povo de Deus entenda que ele é um povo diferente. Nós somos um povo diferente, não somos extraterrestres, porém não podemos viver conforme o mundo vive. A Bíblia é muito clara: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Não é porque todo mundo está fazendo isso, não é porque todo mundo é assim, não é porque todo mundo faz dessa forma que nós devemos fazer também. O crente não se orienta pela cultura, o crente não se orienta pelos costumes do mundo, mas o crente se orienta pela palavra de Deus. O cristianismo é um movimento de contracultura à cultura perniciosa do mundo. E também a Bíblia sempre proibiu relações sexuais de origem ritual. Vários cultos pagãos da antiguidade, do Antigo Testamento e do período também do Novo Testamento, vários cultos pagãos incluíam nos seus rituais as práticas sexuais. Existiam umas prostitutas cultuais que ficavam nos templos pagãos praticando sexo com homens. Havia também os prostitutos cultuais que também faziam a mesma coisa. A Bíblia fala também de rapazes escandalosos. Então existiam pessoas que iam para os templos pagãos, praticavam sexo nesses templos pagãos, como uma forma de culto aos deuses e às deusas da fertilidade, para pedir maior produtividade na terra, fertilidade no casamento, que Deus desse uma grande descendência e assim por diante. Mas isso sempre foi uma prática reprovada por Deus. Inclusive, existia também práticas relacionadas também ao homossexualismo. Levítico 18 e 22, a Bíblia diz assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante, é abominação aos olhos do Senhor, a relação homoafetiva. Levítico capítulo 20, versículo 13, também diz: se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Era considerado lá na sociedade de Israel do Antigo Testamento o homossexualismo, a relação homoafetiva, como um pecado tão grave a ponto de ser punido com a pena de morte. Alguns dizem que só era pecado na época do Antigo Testamento e que do Novo Testamento não é mais pecado. Isso não é verdade. No Novo Testamento não tem mais a prescrição da pena de morte. Então não há amparo bíblico no Novo Testamento para a pena de morte para caso de pecados sexuais, de jeito nenhum. Porém, continua sendo pecado, continua sendo uma abominação aos olhos de Deus, todo e qualquer pecado de origem sexual, seja fornicação, seja adultério, seja qualquer tipo de imoralidade sexual, inclusive também homossexualismo, praticado por homens ou por mulheres. Lá em Romanos, no capítulo 1 do livro de Romanos, versículos 24 a 27, a Bíblia é muito clara em condenar as práticas sexuais homoafetivas. Diz assim a palavra de Deus: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisa e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém.
Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, a Bíblia trata o homossexualismo como uma perversão sexual, como uma imoralidade sexual, como uma prática vergonhosa e indecente. Homossexualismo é homoafetividade, não é doença, é um costume, é uma opção, é uma escolha de quem quer que seja. O homem tem livre-arbítrio, faz da sua vida o que quiser, e nós devemos respeitar as escolhas de cada um. Porém, Deus diz que todos nós haveremos de comparecer diante do trono do juízo de Deus. E cada um vai prestar conta a Deus de seus atos, da sua vida, das suas práticas, dos seus pensamentos e ações. No tópico 2 da nossa lição, fomos chamados para sermos santos. Tópico 2.1, diga não ao adultério. Adultério é a relação sexual ou qualquer prática de imoralidade sexual cometida ou praticada por uma pessoa que é casada. Então, só comete adultério quem é casado. A pessoa solteira, ela não comete adultério. A solteira, se envolver com imoralidade sexual, estaria cometendo uma fornicação. No caso do adultério, só é cometido ou praticado por pessoas que já são casadas. E a Bíblia é muito enfática, é muito clara, diz um dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 14, não adulterarás. Não adulterarás. Este é um dos 10 mandamentos do Decálogo. Então a Bíblia é muito clara em condenar o adultério, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Não é só o Antigo Testamento que condena o adultério, no Novo Testamento também. Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, Deus ele tem alta consideração e respeito pelo casamento e quer também que nós também tenhamos alta consideração e honra pelo casamento, pelo leito conjugal puro, E diz a palavra de Deus de forma muito clara que Deus vai julgar tanto os imorais como os adúlteros. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais uma pausa e já já retornaremos para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 9 deste trimestre da Escola Dominical, lição que tem como título Seja Santo, Fuja do Pecado. Então, estamos estudando sobre essa questão de ser santo, de santidade, de santificação, nessa questão da área sexual. Deus quer que sejamos santos, que a nossa mente seja santa, que o nosso espírito seja santo, que o nosso corpo também seja santo. Deus falou através do apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, 15 a 16, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, devemos ser santos em todas as coisas. Estávamos falando há pouco tempo sobre a questão do tópico 2.1, diga não ao adultério. O adultério é um pecado sexual cometido por pessoas casadas. A Bíblia diz, um dos 10 mandamentos, não adulterarás. E no Novo Testamento, Jesus ratificou esse mandamento e até aumentou a exigência, foi até mais rigoroso nessa área, quando ele falou assim, Mateus capítulo 5, versículos 27 a 28, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás,
Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus, ele coloca que o adultério ele se consuma não somente quando há conjunção carnal, o contato físico dos corpos do homem e da mulher, mas esse adultério pode ser concebido já no coração do homem ou da mulher. E isso a gente tem visto muito, sempre na história da humanidade tem acontecido isso, e hoje com as redes sociais, com o chamado sexo virtual, cada vez mais está crescendo isso, pessoas praticando sexo virtual, vivendo fantasias sexuais por meio de aplicativos, de redes sociais, e isso, mesmo que não haja conjunção carnal, isso já é um adultério se cometido por uma pessoa casada ou uma imoralidade sexual, uma fornicação se cometido por pessoas solteiras. Então o jovem ele precisa, antes de se casar, antes de decidir se casar com alguém, ele precisa orar, jejuar, buscar a direção do Senhor, pois ele espera de todos os seus filhos que desejam se unir em casamento, uma vida de fidelidade e santidade. Então o jovem precisa entender que é necessário que ele seja fiel à sua esposa, a esposa precisa entender que ela deve ser fiel a seu esposo e que Deus condena toda e qualquer prática imoral ou adúltera cometida por pessoas casadas. Tópico 2.2 diz, diga não à prostituição. Já falamos aqui em lições anteriores que essa palavra prostituição no grego é porneia e ela se refere a toda e qualquer prática sexual ilícita, toda e qualquer prática imoral, toda e qualquer imoralidade sexual, seja fornicação, adultério, homossexualismo, seja lá qual for a prática sexual fora dos padrões de Deus, considerado no Novo Testamento como porneia ou prostituição ou imoralidade sexual. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20, a Bíblia diz assim, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, o Novo Testamento não prega aquele dicotomismo entre corpo e espírito, que vem de Platão, dos gnósticos. Deus ele nos quer integralmente, por inteiro, corpo, alma e espírito devem estar plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu jovem, fuja da prostituição, fuja da impureza, fuja da imoralidade sexual. Tem duas coisas que a Bíblia manda fugir e uma que a Bíblia manda enfrentar. A Bíblia manda a gente enfrentar o diabo, resistir o diabo firmemente na fé e ele fugirá de vós. Mas em relação à idolatria e à imoralidade sexual, a Bíblia não manda a gente resistir, a Bíblia não manda a gente enfrentar, a Bíblia manda a gente fugir. Então a Bíblia é clara, fugir da idolatria e diz também fugir da imoralidade sexual. Então as medidas preventivas são muito importantes para poder evitarmos cair em tentações nessa área sexual. Diga não à prostituição, diga não à imoralidade sexual. Eu sei que há um apelo muito grande no mundo, na cultura, para que os jovens se entreguem a uma vida sexual depravada, libertina, mas nós precisamos ajudar os nossos jovens, orientar nossos jovens, orar com eles, ajudá-los para que eles possam resistir a essas tentações e consagrar sua vida por inteiro, corpo, alma e espírito, ao Senhor e não se entregar à prostituição, inclusive também ao homossexualismo. A Bíblia diz, diga não ao homossexualismo. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 10
a 11, a Bíblia assim, diz que nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Nos versículo 9 diz também: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E diz na continuação do texto que alguns irmãos lá de Corinto viviam antes de ser crente nessas práticas, mas que quando se converteram a Cristo, eles abandonaram essas práticas, porque quando o evangelho entra na vida de uma pessoa, muda e transforma a vida dessa pessoa, e antes de ser crente, ela entregava o seu corpo para a impureza, mas agora ela entrega o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5, diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Portanto, meu jovem, minha jovem, que Deus abençoe você, que Deus ajude você, que o Espírito Santo que em ti habita te dê força e graça para que você possa viver uma vida santa, glorificando a Deus no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Seja santo em toda a sua maneira de viver, que Deus vai te abençoar, vai te ajudar. Você sozinho não consegue, mas com a ajuda do Espírito Santo, você vai ser vitorioso e vitoriosa para a glória de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, por nos acompanhar em mais um programa. Deus abençoe você e voltaremos na próxima semana com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor e até lá.